Como Deus é bom. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmos 18, nós vamos lê-los. E você pode também dar uma salva de palmas maravilhosa para esse grupo de louvor. Fez um trabalho. O baterista está ficando bom, hein? Está desenrolado, né? Graças a Deus. Que bom, né, gente? Obrigado por tudo. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, tudo que eu sou e o que tenho é teu. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, o meu coração, minha alma, sim, sou teu Senhor. Aleluia. Então você está lá em Salmos. Se Mateus cair, a gente vai ficar cantando a noite toda. Deus é bom. Aleluia. Salmos 18, versículo 25. Para o quão benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro. Com um puro te mostras, com um perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos dos altivos tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, e com o meu Deus eu salto muralhas. Uau! O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder ou provada, dependendo da tradução que você esteja. A palavra do Senhor é provada, ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu aos pés a ligeireza das costas e me firmou nas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram como um arco de bronze. Também me deste escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os inimigos e os alcancei, e só o voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Mas eu quero que você guarde dentro desse contexto. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada. Ela é escudo para todos os que nele se refugiam. E antes dele diz, contigo desbarata exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Sabe, amado, é muito bom essa perspectiva da palavra que é força, que é poder. Da palavra que quando os inimigos vêm e se levantam, você consegue os persegui-lo, os alcançá-los, até que eles sejam totalmente desembaraçados, não voltará força e vigor em você. Por quê? Porque você está sendo impulsionado por Deus. Porque existe uma força de Deus em você, e ela se move de uma forma tão extraordinária, que quando a circunstância se levanta, algo faz com que você vença aquilo que você nunca venceria só. Porque como ele diz aqui no texto, por exemplo, ele diz, com meu Deus eu consigo vencer exércitos. Nós sabemos que isso é impossível a qualquer homem. O vencer uma luta contra vários e milhares de homens.
Mas nós sabemos que também a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque estamos debaixo de uma aliança com Deus. Eu gosto desse salmo porque ele vai falar acerca da força, do vigor da palavra de Deus. Mas existe um detalhe que muitas vezes, por causa da tradução, pode passar desapercebido. Porque o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder, e ele já começa a falar de luta, de briga, você passa direto. Mas quando você vê na tradução do caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, aí você faz, peraí, como? Como é que a palavra do Senhor será provada? E sabe, amado, nós precisamos entender isso, porque ele fala dentro de um contexto, ele continua o contexto e ele diz que ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, ele está falando de uma palavra que é escudo, mas que antes de se tornar escudo, ela precisa ser provada. E sabe, amado, é muito importante nós entendermos que antes da força do escudo que a palavra de Deus tem e ela é para nós, ela também é a palavra que sonda o nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então isso quer dizer, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de, como uma lâmpada, como algo restrito, Deus pega uma espécie, ele pega uma manifestação de luz através de uma lâmpada e diz, eu vou mostrar onde você está. E Deus diz, agora que você se localizou, eu vou agora mostrar através de luz. Aí pode ser uma lâmpada, pode ser o sol, pode ser o que você pensar. Você vai ter da parte de Deus uma abundância de recursos para o seu caminho, porque mais interessado no seu endereço atual, Deus está no seu destino. Não importa como você veio, não importa como você está, não importa o quão grande e orgulhoso de si mesmo você se encontra, ou talvez frustrado pelas experiências que você viveu essa semana. Deixa eu só dizer uma coisa, Deus não está mais interessado no lugar que Ele te encontrou do que para onde Ele pode te levar. E por isso Ele diz, olha, para te mostrar onde você está, lâmpada, você precisa ter discernimento de onde você está. Você precisa ter luz acerca do seu momento. Você precisa ter luz acerca do que você está vivendo, para que você possa viver com sabedoria esse momento. Mas deixa eu só te dizer uma coisa, luz mesmo eu quero te dar para onde eu vou te levar. Luz mesmo eu quero te dar para o teu caminho, para que você não se perca nesse momento e ache que toda a luz da sua vida está aqui, e isso tudo é a revelação de quem você é, para que você nasceu. Não, eu tenho mais. E aí várias manifestações da parte de Deus. Vai ter momentos que Deus vai precisar ser preciso com você, e Ele vai pegar aquele laserzinho, sabe? O vermelhinho ou o verdinho que a gente aperta, é bem fininho, mas vai bem longe. E diz, olha ali, ó. Olha ali. Vai ter momentos que Ele vai abrir o clarão assim, sobre a sua vida, e Ele vai dizer, olha, está vendo tudo isso aqui que seus olhos podem alcançar? Diferente de Satanás, que veio mostrar a vida e o mundo como tentação, eu venho mostrar para você como algo que eu fiz, para que a sua alegria fosse completa. Sabe, amado, Deus quer trazer para mim e para você uma perspectiva de vida muito maior do que a que estamos vivendo nesse momento. Mas precisamos entender que o caminho de Deus é perfeito, mas a palavra do Senhor é provada, para que ela possa ser escudo para aqueles que nele confiam. A palavra provada significa, ela é refinada, ela é um metal que toma forma para se tornar escudo, mas ela não é qualquer metal, ela passa por um processo seletivo, ela passa pelo fogo, ela passa por aquilo que vai trazer pureza, ela traça por aquilo que vai transformar a natureza daquilo que já era bom, forte, em algo ainda melhor, para que a proteção seja mais eficaz, para que aquilo seja verdadeiramente uma bênção sobre a sua vida. E essa palavra, Tassaraf,
diz sobre fundir, refinar, provar. E ela fala acerca da característica de Deus como fundidor, capaz de pegar você e a sua natureza, e nas características da sua natureza, te trazer aperfeiçoamento pelo fogo. E nós não podemos esquecer que somos chamados para uma vida do Espírito, uma vida do fogo. Porque a Bíblia nos chama a nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Uma vida cheia de força e vigor espiritual, ao ponto de poder viver e combater o bom combate, correr a carreira, mas sempre guardando a nossa fé. Tão incendiado por dentro que, independente do que a circunstância se levantar diante de mim, de você, nós sabemos: ei, o caminho de Deus é perfeito. Calma, se eu estou andando com Deus, não tem nada errado. O caminho de Deus é perfeito. As coisas podem parecer que não estão favoráveis, mas deixa eu te dizer uma coisa: ei, Will, o caminho de Deus é perfeito. E a nossa leve e momentânea tribulação, ela tem a capacidade, de produzir em nós o eterno preço de glória. Sabe o que isso quer dizer? A nossa leve e momentânea tribulação pode ser a fundição de Deus. Pode ser somente o fundidor dizendo: ei, cara, eu preciso te dizer algo. Ei, mulher e homem de Deus, santo de Israel, deixa eu te falar algo. Receba. Deus quer te fundir. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer te fazer ainda mais capaz. Então, se você continuar com os mesmos desafios de antes, você simplesmente vai continuar com as mesmas habilidades, mas Ele quer desenvolver algo novo, quer te fazer ir além, capaz de fazer coisas que homens e mulheres ainda não fizeram. Ele quer te inspirar a coisas maiores. E para viver coisas maiores, muitas vezes você vai ter que encarar desafios maiores, mas não tem problema, porque o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor, ela é provada. Você pode experimentar desse processo. Ei, deixa eu só te dizer uma coisa: com certeza existem coisas que não são fáceis, mas sabe, meu amado, eu tenho certeza que no momento que Mário está vivendo hoje, ele nunca precisou tanto das orações dos santos, do acolhimento da igreja, da mão que se estende, da visita do Espírito Santo, mas ele também nunca teve tanta certeza do amor que Deus tem para a vida dele e para com sua casa. E sabe, pode parecer que as coisas estão fora de lugar, e sim, muitas vezes elas vão estar, e nós vamos precisar repreender, nós vamos precisar dizer: ei, doença saia em nome de Jesus, enfermidade fora em nome de Jesus. Muitas vezes nós vamos precisar fazer pela palavra de Deus as coisas voltarem ao lugar certo, mas deixa eu só te dizer uma coisa: o caminho de Deus, Ele é perfeito. E sabe, amada, a palavra do Senhor, ela é poder e ela é provada. Ela é capaz de aperfeiçoar, e a sua leve e momentânea tribulação de hoje, ela vai produzir um eterno peso de glória. Porque, meu amado, você precisa entender que eu preciso de fé e de esperança para as coisas que eu não vejo. Mas Paulo dizia: a esperança é para aquilo que não se vê, porque aquilo que você vê, você não precisa mais de esperança. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Existe uma posição de domínio que Deus, desde que criou o homem, Ele nos deu, e que Ele quer restaurar essa força que nós temos de andar pelo Espírito, andar pelo poder, andar em domínio espiritual, na autoridade que nos foi delegada. Porque Ele disse: sujeite todas as coisas, multiplique, encha, domine. Quando Ele nos abençoou, a primeira bênção do homem, de Deus para com o homem, é a bênção do domínio. E você precisa entender que não é porque as situações e as coisas estão fora de controle que você saiu do lugar que Deus te colocou. Deus ainda tem domínio para você. A mesma bênção de Deus está sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis sobre você, sobre os seus dias, e eles são sem arrependimento. Deus não se arrependeu em te confiar força, Deus não se arrependeu em te confiar domínio, Deus não se arrependeu em te confiar uma vida para viver, e Ele confia em você. Porque o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor, ela é provada.
E Ele quer transformar todo e qualquer peso de situação em um eterno peso de glória sobre a sua vida. Ele quer que você tenha consciência plena que sim, você nasceu para o domínio, para o governo, para exercer autoridade sobre a terra, autoridade dada e delegada por Cristo, para que os seus dias sejam cheios de ousadia, de poder e de intrepidez. Mas, meu amado, eu sei que nem tudo são flores, nem tudo são fácil, e muitas vezes nós precisamos entender dos fundamentos que Deus tem para a vida, e buscar da parte de Deus entendimento. E a Bíblia vai dizer que no trono de Deus há um governo, e lá estão os 7 espíritos que estão sobre a igreja. O profeta Isaías diz que do rebento de Jessé brotaria um renovo, e o Espírito do Senhor estaria sobre ele, o Espírito de sabedoria estaria sobre ele, e o Espírito de entendimento estaria sobre ele. Diga assim comigo: o Espírito do governo está sobre mim, do senhorio está sobre mim. Eu sou filho de Deus, e assim como Ele é, eu sou cheio de sabedoria e de entendimento, porque Deus, antes de fundar os princípios da terra, a Bíblia diz que Ele chama a sabedoria, o conhecimento e o entendimento para fazer para si mesmo conselho, para edificar de forma extraordinária. Amados, são mais de 276 constantes, na verdade são muito mais que isso, mas as principais constantes. Você tem noção de que se a gravidade fosse um pouquinho diferente, não tinha nada? Se o Sol tivesse um pouquinho mais longe ou um pouquinho mais próximo, também não teríamos mais nada? Você tem noção que se as pressões atmosféricas e um monte de coisa que existe, se isso fosse só um pouco diferente, você já não seria capaz de viver nesse ambiente? Mas Deus fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Você pode ver isso. Falar comigo em Hebreus, no capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Ele é que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se não somente superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que ele. A Bíblia está falando de Jesus como aquele que vem como sacrifício, mas Jesus é aquele que antes da fundação do mundo, quando Deus estava fazendo todas as coisas, nós precisamos entender que juntamente com o poder criativo, quando Deus diz façamos o homem, quando lemos o livro de João, vai dizer que nada do que foi feito se fez sem ele. E aí a Bíblia está dizendo que pela palavra do seu poder, depois da purificação, diga comigo, depois da purificação, você entende que a palavra do Senhor é o poder, mas esse poder precisa se tornar escudo, e antes disso ele precisa ser provado. Quando a Bíblia vai falar acerca de Jesus como a palavra do Senhor que sustenta todas as coisas, como aquele que vem, que paga o preço, ele vai dizer, mas é também o que purifica. Por quê? Porque a palavra precisa ser provada. A palavra precisa trazer também restauração plena. A palavra precisa tirar de você toda incredulidade, toda dúvida acerca de quem Deus é para a sua vida. A palavra precisa deixar você plenamente convicto que Deus é bom em todo o tempo e que o seu amor dura para sempre. A palavra experimentada de Deus, a sua experiência com Deus, a sua palavra precisa encher o seu coração de uma forma que você diga, ei, eu não temerei, mas antes viverei, porque eu vou contar as grandezas do meu Deus. Não nasci para falar de coisas pequenas, não nasci para falar de coisas comuns, eu nasci para contar as grandezas do meu Deus, para ser co-participante da natureza divina, para participar das coisas de um reino excelente que Deus me colocou e me confiou. Aleluia! E aí agora a Bíblia está mostrando para mim, para você, Cristo à direita, na majestade, nas alturas, mas Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse mesmo livro, no capítulo 11, você vai ver, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas também a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Diga assim comigo, pela fé.
pela confiança no amor, na bondade e no caráter de Deus, os antigos se posicionaram e tiveram, por causa da posição deles, um bom testemunho. Diga assim comigo: posição e testemunho. Posição e testemunho. Aleluia! Em cima de quê, meu amado? Porque entendemos que o universo foi, aleluia, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia! Sabe o que quer dizer formado, amado? Formado quer dizer colocar em ordem. Pela fé nós entendemos que Deus pega a desordem e coloca em ordem. Pela fé nós entendemos que aquilo que não estávamos equipados, agora nós estaremos. Pela fé nós entendemos que aquilo que não estávamos ajustados para, Deus é o ajuste da nossa vida. Pela fé nós entendemos, meu amigo, que aquilo que estava em falta, Deus é o que completa. Deus é aquele que faz tudo ficar reparado, preparado. É a combinação de duas palavras, kata e artios, baixo e completo, adequado, usado aos remendos da rede. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Deus sabia que nós estávamos cheios de falhas, mas Ele vem para preencher essa falha. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado, o universo veio a ser preenchido e tomar a forma e a excelência de vida que temos e vivenciamos hoje pela palavra de Deus. A palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada e é poder. E pela fé nós entendemos que Ele faz com que os ajustes, os reparos, as faltas, aleluia, as habilidades, os equipamentos, tudo aquilo que está ausente se torne presente, tudo aquilo que não era visível venha a ser acessível a mim e a você. E nós sempre vamos precisar de uma palavra para isso. E agora você vai se deliciar comigo acerca da força da palavra de Deus. Quando nós olhamos a mulher sírio-fenícia, abre lá em Marcos capítulo 7, versículo 24, para ler esse texto comigo. Você vai ver textos na Bíblia maravilhosos, de revelação da parte de Deus. Alguns textos, meu amado, como o de Lucas, nós vamos ver, por exemplo, em Marcos. Nós vamos ver em Mateus, você fica lá, certo? Marcos 7, 24. Mas escuta, Mateus 8, 23, eis que um leproso aproximando-se adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Aleluia. Marcos 1, versículo 40, 42, também o mesmo leproso vai dizer: se quiseres, pode purificar-me. Rogando-lhe de joelhos, a adoração que se prostra. Um mostra que ele adorou, o outro mostra como adorou. Se prostra diante de Deus e diz: se você quiser, eu estou limpo. Se você quiser, eu fico pronto. E Jesus diz: quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Lucas também, narrando o mesmo texto, vai dizer que um homem veio à presença coberto de lepra, vendo Jesus, prostrou-se o seu rosto em terra e suplicou-lhe. Mas sabe o que eu acho legal? Ele clama, ele suplica. Lucas vê o clamor. Marcos vê a súplica, desespero. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Mateus vê a adoração. Às vezes pode não parecer, amado, que um pedido insistente é adoração. Mas eu gosto muito porque muitos dos clamores das pessoas que chegaram para Jesus de uma forma que parecia até sem importunação, você vai ver os discípulos na hora que vão narrando dizendo: eles adorou, se prostrou e adorou, se prostrou e adorou. Porque para você pode parecer constrangedor ter que dizer: Deus, eu preciso de você, eu preciso de uma solução, preciso que você mude isso rápido. Você pode ficar constrangido de falar disso para comigo ou para outra pessoa. O que é que vão dizer de mim se souberem do que eu estou passando? Como é que eles vão pensar acerca da minha
minha pessoa, se souberem das minhas lutas, eles talvez vão achar que não há fé. Ei, não se preocupe, porque diante de Deus, meu amado, às vezes se lançar e colocar a sua preocupação sobre Ele, colocar as suas fraquezas, reconhecendo a grandeza e a glória dEle, para interferir e para te colocar no lugar que você deseja estar. Isso não é somente uma súplica, isso não é somente um clamor, não é somente algo inoportuno, mas também é uma expressão de adoração, porque você está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, a seu tempo, Deus vai o exaltar, Deus vai o magnificar. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: coloca diante de Deus com súplica e oração a tua necessidade. Não tenha vergonha de dizer a Deus onde você está, do que você precisa, porque para Deus isso é adoração, porque você está dizendo: eu não posso, mas você tudo pode, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que era só Deus querer que aquilo seria feito. Então não deixe que as pessoas digam para você: pare de orar, pare de clamar, desista desse Deus. Deus não aguenta mais você pedindo a mesma coisa. Ei, deixa eu só te dizer uma coisa: não é assim que Deus está vendo. A sua leve e momentânea tribulação vai produzir em você um eterno peso de glória. E a sua confiança e a fé no Deus que criou todas as coisas, mas que também é remendo para as coisas que se quebram, mas que também preenche falta, porque nós sentimos falta. Ele é fundação para a vida. E nessa fundação Ele sabe que às vezes Ele vai se manifestar com aperfeiçoamento, com equipamento. Não é vergonha dizer para Deus: eu não tenho. Não é vergonha dizer para Deus: eu não sei fazer. Vergonha, meu amado, é morrer na ignorância e não buscar ao Deus que pode te fazer chegar a ter e chegar a aprender a fazer. Vergonha é aceitar a limitação do tempo presente quando existe um tempo glorioso e um Deus que perfeitamente desembaraça o teu caminho. Vergonha é você estar embaraçado e você se sentir abraçado e acolhido pela limitação, quando você deveria ser abraçado e acolhido por um Deus que quer fazer mais do que você pensa ou imagina, segundo o poder dEle que opera na sua vida. Nós não devemos nos conformar com esse século, mas devemos viver uma vida transformada em nosso entendimento para viver a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus. A inconformidade é uma das principais características de um cristão. E mesmo que a inconformidade precise confrontar a religiosidade e o cronograma divino, você deve andar com ela. Ei, como? Abra comigo. Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, nada pôde ocultar-se. Não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostou-se-lhe aos pés. Eu gosto disso. Eu gosto. Você percebe que Jesus estava querendo só ficar quieto no canto dele? Naquele dia a agenda era agente secreto. Vou ficar aqui quieto. Não é o dia de muito barulho, não é o dia de muita coisa. Mas, meu amigo, não mexa com amanhã. Não mexa com amanhã. Sabe, meu amado, do mesmo jeito que a Bíblia diz que nós precisamos ser como os pequeninos, porque delas é o reino de Deus. Na fome, por solução, nós temos que aprender com as mulheres. Tem hora que me dá agonia. Você sabe o que é isso? É uma expressão bem nordestina. Mas tem hora que me dá agonia.
o quão urgente é que Rafaela precisa que as coisas sejam resolvidas. Porque eu estou pensando em resolver daqui a 1 mês, 2, mas ela já está vendo aquilo resolvido e urgente. É urgente, precisa ser feito. Sabe? E a gente às vezes tem que ter cuidado para não ir se conformando mesmo, porque às vezes queima uma lâmpada, queima 2, mas ainda tem uma funcionando. E às vezes a gente quer que apague todas para já vir trocar tudo de uma vez. Mas entenda, quando queimou a primeira, para elas, já precisa fazer alguma coisa. Você entende? E às vezes esse senso feminino de solução, nós precisamos baixar a cabeça e dizer graças a Deus, porque Deus nos deu uma mulher. E porque ela tem um senso de urgência melhor do que o meu. E sabe, amado, quando essa mulher está lá, Jesus como um bom homem, querendo só um tempinho para ele e mais nada, se esconder de tudo. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, mulher. Todo homem tem um esconderijo em casa. Peraí, ó. É o sofá. Mulher sábia, já conhece, tá vendo? Todo homem tem um esconderijo em casa. O sofá não é o lugar para você ver ele não fazendo nada. Era o lugar para você não ver ele. Fica a dica, entendeu? Quando ele deitou no sofá e parece que ele não está fazendo nada, ele está igual a Jesus, querendo se ocultar de você, mas não consegue. Pode ter certeza disso. Os homens que estão aqui comigo, vocês podem referendar essa palavra? Receba o manto, minha irmã, deixa o homem descansar de vez em quando. Mas caso você tenha algo urgente que ele esteja com preguiça de fazer, se a mulher serifenícia pode mexer com Jesus, você não vai poder mexer com seu marido. Deixa, bula, como a gente diz lá no Nordeste, tira ele do conforto. Amém? E sabe, amado, porque a mulher tem uma filha possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostou-se-lhe aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava que ele expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas debaixo da mesa, dos cachorrinhos, os cachorrinhos comem as migalhas que as crianças deixam cair. Amado, quando a Bíblia diz que humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vai te exaltar. Você tem noção da humilhação? Essa mulher, porque a Bíblia dizia que Deus viria para os judeus, precisava primeiro ser rejeitado por eles, para depois a salvação que vinha dos judeus pudesse alcançar todo mundo. Ela chega em Jesus, e no cronograma de Jesus, primeiro ele não queria fazer nada naquele dia, ele deixa claro, chama ela até de cachorrinhos. E sabe, amado, Jesus está dizendo: olha, eu vim para resolver o seu problema, mas não estou a fim de fazer isso agora. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós, em algum momento, já estivemos diante de Deus com algum problema que parecia que Deus não queria resolver agora. A gente tinha certeza que Deus podia, mas talvez não tínhamos a resposta do leproso: sim, eu quero, agora, levanta, vai. A gente tinha certeza que Deus podia, mas a gente ainda não tinha aquela resposta que a gente queria: levanta e anda. Ele primeiro disse: ei, está perdoado os pecados. Mas como assim? Os amigos sobem o telhado, abre o buraco, pega o cara na maca, joga lá embaixo, trabalheira de torar.
para você dizer, perdoados estão os pecados. Aí os doidos religiosos ainda olhando para aquilo e dizendo, mas peraí, quem é esse aí que pode dizer que pode perdoar pecados? Ei, vamos ser sinceros. Todos nós, em algum momento da vida, nós não ficamos muito agradados da resposta imediata que a gente tinha de Deus. Porque a gente orava e dizia, Deus, estou com dor de cabeça. Passa essa dor agora em nome de Jesus. Abre os olhos. E às vezes a dor passa. Mas às vezes a danada fica. Mas você quer sempre a resposta que passa. Mas eu já tive momentos que eu fui orar por enfermidades. E Deus olhou para mim e fez, mas eu lhe avisei que você ficaria doente. Faz 3 anos que eu digo que você precisa mudar a sua rotina. Que você não vai suportar. E eu passei 3 anos ouvindo Deus. Até uma crise de coluna me jogar numa cama. E a primeira coisa que eu tive que reconhecer foi que eu fui desobediente, egoísta. E que não dei tempo para o que Deus queria, mas eu não queria parar de fazer o que eu gostava, do jeito que eu gostava. E antes de pedir por cura, eu tive que pedir perdão. Porque Deus é escudo, mas antes a palavra dele precisa ser provada. Às vezes você precisa ser purificado primeiro. Você precisa reconhecer que você errou. Porque senão a prosperidade não vem. E sabe, amado, todos nós, em algum momento da vida, vamos estar diante de Deus e vamos ouvir algo parecido com isso. Não é para você agora. Eu até vim para isso. Vê que Jesus não diz, olha, não está nos meus planos lhe alimentar. Não está nos meus planos que a sua filha fique bem. Jesus não fala isso. Jesus só diz, não é o momento disso. O X da questão é, e quando não for o momento, o que eu e você faremos? Vamos questionar o caminho de Deus? Diga comigo, o caminho de Deus é perfeito. Você viu que no início estava mais legal de falar? Que o caminho de Deus é perfeito. Na perspectiva da força, do vencer as batalhas, do saltar os montes. Mas vai dizer que o caminho é perfeito com um exército na tua frente querendo te matar. É bom depois que a gente já sabe do resultado das guerras que foram vencidas. Mas e as guerras que foram perdidas? Que a Bíblia não ocultou, que também está escrito. Das vezes que Israel foi para o campo de batalha e não venceu, porque precisou se arrepender primeiro. Diga assim comigo, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Deus é fundidor. Deus é fogo. E aí agora essa mulher sabe que diferente daqueles que ela ouviu, que quando se aproximou dele, Jesus fez, eu quero, que legal, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Ela escuta, não é o seu momento. Mas ela encontra uma brecha, diga comigo uma brecha. A Bíblia diz, a tua palavra escondi em meu coração para não pecar contra ti. Jesus, ele diz, cachorra, não é momento de alimentar você, eu tenho que dar aos filhos primeiro, depois eu dou aos animais. Ela olha e faz, calma, eu não vou ter como questionar ele e a sua palavra. A palavra eu escondi em meu coração, mas eu não vou deixar com que a palavra entre em meu coração para pecar contra ele, porque você entende que ela poderia, com a própria palavra e a ofensa de Jesus, pecar e se colocar contra ele. Mas não é isso que ela faz. Parece que ela sabia dessa música. E quando Jesus falou, ela respirou um pouquinho e fez, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Acho que ela conhecia o Salmo de Davi, só podia.
para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, uau, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Gostoso, né? Aleluia. E sabe, assim como o forno é fino ouro, essa mulher, diante da ofensa, ela diz: tudo bem, nós podemos encontrar então uma saída, Jesus, juntos. Eu não quero me colocar no lugar e no tempo que você não tem para mim, mas já que você está falando de filhos, já que você está falando dos animais, não tem problema, eu fico do lado dos animais, mas eu me alimento de você da mesma forma, porque eu sei que se eu me alimentar de você, minha filha vai ser liberta. Meu amado, isso só poderia vir de uma mãe, isso só poderia vir de uma mulher. Aceitar essa humilhação dessa forma, por amor ao filho. Mas diga assim comigo: a fé opera pelo amor. Sabe, amado, Gálatas nos ensina que a fé opera pelo amor, e isso é uma extrema verdade. O amor daquela mulher era tão forte ao ponto dela estar mais interessada no resultado e na cura da filha do que como ela estava sendo reputada dentro daquela história. E sabe, então Jesus diz: por causa desta palavra, podes ir, o louvor pode subir, e o demônio já saiu de tua filha. Ele diz: por causa dessa palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois os demônios a deixaram. Mateus, no capítulo 15, também vai falar sobre isso. E no versículo 25 vai dizer: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: socorre-me. E ele respondendo: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cães, os cachorrinhos? Ela diz: contudo, replicou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem sobre a mesa. Jesus: mulher, muito grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. Deixa eu só te dizer uma coisa: deixa a vergonha de lado e se levante a Deus em adoração nesse momento. Não tenha vergonha de reconhecer as suas limitações diante dEle, porque o caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor, ela é provada. Não importa, meu amado, se você tiver de passar pelo fogo, se você tiver de passar por situações constrangedoras, você precisa confiar. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor provada e escudo para aqueles que nela confiam. Então, meu amado, deixe Deus ser sua fortaleza e a sua força, aquele que perfeitamente desembaraça o seu caminho. Não tenha vergonha de dizer: pai, eu preciso de você. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso é adoração. Quando você se prostra e diz: me socorre, Deus, Deus está dizendo: ela me adora, ela sabe que existe solução em mim, Ele sabe que existe solução em mim. Quando você está diante de uma impossibilidade, não tenha vergonha de dizer: Deus, lanço sobre você a minha ansiedade, lanço sobre você, Pai, os meus sonhos, lanço sobre você o que eu desejo, eu lanço sobre você, Pai.